Desde os tempos antigos, o homem se encanta com o mistério. O que chamamos hoje de mágica talvez tenha um nome muito mais sombrio do que imaginamos. O que se esconde por trás das cortinas do ilusionismo será apenas truque de mãos ou manipulação espiritual. Hoje, você vai descobrir que a mágica nunca foi apenas entretenimento. Muito antes dos palcos iluminados e das cartolas, a magia nasceu nas margens do Nilo, sob o olhar silencioso das pirâmides. No Egito Antigo, a linha que separava o mundo físico do espiritual era tênue, quase inexistente. Aqui, as primeiras mágicas não eram truques para entreter, mas sim uma ferramenta de poder absoluto, um elo direto com o divino e o desconhecido. Os detentores desse conhecimento eram os sacerdotes, figuras enigmáticas que operavam nos bastidores do poder faraônico. Eles não buscavam aplausos, mas sim obediência. Através de rituais complexos e cerimônias secretas, eles manipulavam os elementos, previam o futuro e se comunicavam com os deuses. Cada ato era calculado para controlar o medo e a fé das pessoas, garantindo que a ordem social, ditada pelos céus, permanecesse inabalável. Para o povo, o que eles testemunhavam eram milagres, portas de templos que se abriam sozinhas, chamas que surgiam do nada, vozes que ecoavam de estátuas de pedra. Mas o que pareciam ser truques eram, na verdade, manifestações de forças espirituais invocadas. Não era ilusionismo, era ocultismo puro. Esses sacerdotes não eram meros prestidigitadores, eram feiticeiros. Eles invocavam entidades de outros planos, faziam pactos em troca de poder e conhecimento e escondiam cada segredo nas sombras profundas dos templos, longe dos olhos dos não iniciados. A verdadeira magia era uma ciência proibida, um poder perigoso demais para ser compartilhado. Séculos se passaram. Os templos viraram ruínas e os sacerdotes, pó. A mágica moderna apenas mudou de palco, vestiu um smoking e aprendeu a sorrir para a plateia. Mas a essência, a busca por poder sobre o que não se vê, essa continua a mesma. Hoje, os mágicos chamam o que fazem de ilusionismo. É um termo moderno, projetado para soar seguro, técnico e, acima de tudo, inofensivo. Eles nos garantem que tudo não passa de habilidade manual, psicologia aplicada e engenharia inteligente. E de fato, muitos truques são exatamente isso, o resultado de anos de prática e de um profundo entendimento sobre como enganar a percepção humana. A destreza de um cartomago ou a precisão de um escapista são admiráveis. Mas muitos desses atos desafiam as leis da física, da lógica e até da biologia humana. Quando um corpo se eleva no ar sem qualquer suporte visível, quando uma pessoa é dividida em duas e sobrevive, ou quando uma chama surge do nada e desaparece sem deixar vestígios, estamos testemunhando algo que vai além da simples distração. A ciência nos diz que a matéria não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, como explicar o inexplicável? Como alguém pode levitar, atravessar paredes ou fazer objetos aparecerem do nada? Como é possível ler a mente de um estranho com precisão absoluta ou prever um evento futuro nos mínimos detalhes diante de milhares de testemunhas? Essas não são apenas perguntas sobre truques de palco. São questionamentos que tocam na própria estrutura da nossa realidade. A resposta que nos oferecem, de que tudo é apenas uma ilusão, parece cada vez mais insuficiente, quase um insulto à nossa inteligência. Por trás dos holofotes, há algo que eles nunca admitem. O poder vem de fontes que não são humanas. A fraternidade dos mágicos é conhecida por seus códigos de silêncio e juramentos de segredo. O que eles protegem não são apenas os mecanismos de seus truques, mas a verdadeira origem de sua capacidade. Conhecimentos antigos, passados de mestre para aprendiz, que ensinam não a enganar, mas a invocar, a canalizar forças que residem em outras dimensões. O que vemos no palco é apenas o disfarce,
de um antigo pacto com as trevas. Cada performance é, na verdade, um ritual disfarçado de entretenimento. A energia da plateia, sua admiração e seu espanto servem como alimento para as entidades que concedem esses poderes. O ilusionista não é um mero artista. Ele é um intermediário, um sacerdote de um culto oculto, e o preço desse poder é muito maior do que podemos imaginar. Eles diziam que era apenas entretenimento, que tudo não passava de ilusão. Mas, e se a mágica nunca tivesse sido apenas um truque? E se por trás dos palcos e dos sorrisos existisse algo mais sombrio, algo que os antigos sabiam, mas o mundo moderno esqueceu? Desde o início, a arte da mágica sempre esteve envolta em mistério. Mas olhe com atenção para os cartazes antigos desses artistas. Por que todos eles aparecem cercados de figuras demoníacas? Por que usam símbolos alquímicos, olhos místicos e referências ao inferno? Não era coincidência. Esses símbolos revelam algo sobre a origem da mágica moderna. Ela nasceu da tradição ocultista europeia, das sociedades secretas e do interesse humano em controlar as leis da natureza e do espírito. Muitos dos primeiros mágicos estudavam magnetismo, hipnose e espiritismo. Eles chamavam de ciência psíquica, mas nos bastidores isso era parte de algo maior. Um elo entre o mundo físico e o espiritual. A ilusão era apenas a fachada. O palco era o disfarce. Por trás das cortinas, havia experimentos com energia, com símbolos e com o poder de manipular a mente do público. A mágica sempre teve uma ligação com o controle da percepção. O mágico mostra o que ele quer que você veja e oculta o que realmente acontece. Agora pense. Não é exatamente isso que o sistema faz com a população? Enquanto você olha para um lado, a verdade acontece no outro. O ilusionismo do palco virou o ilusionismo do mundo. Hoje, a mágica se transformou. Não está mais só nos palcos, mas nas telas, nas premiações, nos grandes shows e até na política. A arte do engano se tornou uma ferramenta global. E quem entende o simbolismo sabe que nada do que é mostrado é por acaso. Assim como os mágicos antigos, as elites modernas usam símbolos, cores e gestos para comunicar poder. E quem não entende, apenas aplaude, sem perceber. Houdini, Thurston, Carter, todos eles flertaram com o oculto. Pesquisaram mediunidade, projeção astral e comunicação com espíritos. Alguns diziam que queriam desmascarar charlatões, mas outros afirmavam que eles tinham medo do que realmente haviam descoberto. O conhecimento oculto sempre teve um preço, e quem se aproxima demais da verdade sempre paga com a própria reputação, ou com a própria vida. A mágica é uma metáfora perfeita para o sistema. Um truque, uma distração, uma cortina de fumaça para esconder o verdadeiro ato. Enquanto o público se encanta com a ilusão, os verdadeiros mestres agem nas sombras. Talvez a mágica nunca tenha sido apenas diversão. Talvez tenha sido uma forma antiga de manipular a mente humana. Porque no fim das contas, toda mágica depende de uma única coisa: que você acredite na mentira. E enquanto o mundo continuar hipnotizado, os verdadeiros mágicos continuarão controlando o espetáculo. Por trás da cortina de fumaça e espelhos, muitos desses artistas mergulham em estudos profundos e proibidos. Eles não buscam apenas inspiração, mas poder. Alquimia, cabala, hermetismo e rituais antigos não são meros interesses acadêmicos. São as ferramentas do seu ofício, estudadas com uma devoção que transcende a simples performance. Eles buscam em textos esquecidos os segredos para manipular a realidade, acreditando que a verdadeira magia não é uma ilusão, mas uma ciência oculta. Para o público, eles se apresentam como ilusionistas, mestres do entretenimento que nos encantam com truques engenhosos e uma presença de palco magnética. Mas essa é apenas a fachada. Nos bastidores, suas práticas remontam à magia cerimonial, à invocação de entidades e às artes ocultas mais antigas. Gap. O palco se torna o seu templo e a performance o seu ritual.
Eles acreditam que a energia e a atenção focada de milhares de espectadores podem ser canalizadas, usadas como combustível para seus verdadeiros propósitos, que permanecem velados para a plateia desavisada. Portanto, não é coincidência que símbolos satânicos, pentagramas e olhos que tudo veem apareçam de forma recorrente em seus shows. Não são apenas adereços para criar uma atmosfera sombria. São declarações de afiliação, selos de poder que ativam as energias que eles buscam comandar. Cada gesto, cada símbolo, cada palavra entoada no palco, tudo é calculado e possui um significado oculto. As palavras que parecem parte do roteiro podem ser encantamentos. Os movimentos das mãos, mais do que distrações, são mudras de poder. Eles se disfarçam de artistas, usando o entretenimento como um véu perfeito, mas são, na verdade, modernos feiticeiros, praticando sua arte à vista de todos. O maior truque desses mágicos não é enganar os olhos, é enganar a mente. Eles fazem a humanidade acreditar que tudo é inofensivo, que é apenas diversão. Mas, pouco a pouco, ensinam as pessoas a aceitarem o oculto, o sobrenatural e o profano como algo comum. É assim que o inimigo trabalha, sorrateiramente, disfarçado de espetáculo. Nem toda mágica é apenas truque. Nem todo palco é inocente. Muitos desses homens servem a um propósito que vai além do entretenimento. E a verdadeira batalha não é de cartas e ilusões, mas de luz contra trevas. Esse é o canal Stop Now. Inscreva-se no canal, dê um like se gostou e ative o sininho para saber quando postarmos novos vídeos. Obrigado!